Bom dia, Gustavo, tudo bom? A gente fala bom dia porque não almoçamos aqui ainda, né? Tudo bem? Tudo O, bem, vai. eu acho que a gente tem várias preocupações aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, se a gente olhar para a grande preocupação mundial é a inflação. Acho que um debate que a gente está fazendo pouco, por exemplo, se a gente tiver realmente uma maior percepção de risco em relação à movimentação do governo, a gente, por outro lado, vai ter impacto no nosso câmbio. A gente vai começar a ver saída de recursos por aqui, ainda acho que não é esse momento, mas isso pode acontecer. Nossa moeda se desvaloriza e a gente volta a ter problemas com a inflação. Ou seja, será que essas decisões no governo não são muito precipitadas, olhando muito para o curto prazo, o que pode realmente só se traduzir em maior percepção de risco, maior desvalorização da moeda, mais efeitos negativos, nem no longo prazo, estou falando já no médio prazo, a gente começar a ter esse efeito, né, que acaba sendo prejudicial para a sociedade como um todo, né? Eu vou tentar separar minha análise em dois, né? Vocês estavam até comentando ali questões de preços internacionais, inflação lá fora, os lucros, e essa é uma grande desafio, dificuldade que os bancos centrais, principalmente Estados Unidos e Europa, vão ter que lidar se a gente vir que os preços do barril do petróleo continuarem subindo, porque no momento, se a gente pegar a inflação de energia nos Estados Unidos, ela vem caindo nos últimos tempos, tá? O núcleo continua elevado, lá nos Estados Unidos a gente tem problema de inflação de serviços, moradia, e aí vai ter uma pressão extra se vier novamente um problema aí no petróleo e seus derivados, isso também lá na Europa. E a difícil equalização vai ser entre, novamente, combater uma inflação que vai voltar a subir com juros, estabilidade financeira, que a gente viu diversos episódios que influenciaram o crédito, os bancos, e vai ter que também equalizar. E aí diminuir os efeitos perversos dos juros altos sobre a economia. Então a gente fala que o Banco Central é um trilema, que de novo, inflação, estabilidade financeira e atividade. E vem uma pressão extra, eu acho que não vai ser nada fácil, pode gerar um desafio novo. No momento que a gente olha aqui que os Estados Unidos, a princípio, deve estar chegando no fim do ciclo, aqui na Sona eu vejo algo em torno de entre 5 e 5,25 ali, 5,25 principalmente, provavelmente tem mais uma ou duas altas. Lá na Europa, provavelmente os juros devem continuar subindo, porque a inflação está um pouquinho mais chata, mais elevada lá. A inflação cheia caiu nas últimas semanas com os dados divulgados, mas os núcleos continuam subindo. Então ali também é uma pressão nada desejável. E aí eu trago aqui para o Brasil, para a segunda parte da minha análise, que basicamente essas incertezas, juros um pouquinho mais altos e até dificuldades de leitura tendem a pressionar de novo os investidores a saírem do Brasil, pressionar o câmbio. E aí declarações desse tipo que geram ruídos, como também a gente tinha pré-arcabouço, tinha de novo toda aquela falta de norte, incertezas, declarações contra o Banco Central e diversos outros fazem de novo com que o câmbio possa ficar mais um pouco pressionado e automaticamente via aí o pass-through, que a gente fala que é o repasse cambial sobre os preços, façam com que a inflação, as expectativas de inflação voltem a subir, que até o Boletim Focus dessa semana para 2024, 2025 e 2026 elas ficaram estáveis, que eu achei algo até positivo. Inclusive, acho que esse é um tema também importante, né? Essa discussão toda que a gente tem trazido e feito, né, Gustavo, recentemente voltada aí a respeito do arcabouço fiscal, essa sinalização, inclusive, né, adotada aí pelo governo na tentativa de equalizar a arrecadação, cumprir as metas de inflação. Mais cedo, Roberto Campos Neto, né, hoje, por sinal, está dando uma outra entrevista agora, mas ele trouxe alguns pontos importantes no evento lá do Bradesco BBI, do qual ele participou. Ele analisou ali que mudar o horizonte da meta, né, que hoje segue aí o ano do calendário, se olharmos ali para 12 meses seguintes móveis, notando aí que aumentaria um pouco a volatilidade da inflação pelos aumentos sazonais, que seria talvez uma saída, ter uma banda para a meta um pouco maior, mas ele também destacou que precisaria ter ali mais pontos, né? Ter ali num horizonte até um pouco mais amplo, falando, até fez alguma comparação que outros países, outros bancos centrais também, né, que acabaram fazendo algum tipo de movimentação, perderam a credibilidade, né, perde um pouco mais a credibilidade ao fazer essa mudança, uma possível alteração nesta meta da inflação. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, né, sobre estes desafios. A gente tem agora esta apresentação do arcabouço, o texto ainda vai ser apresentado aí oficialmente na semana que vem, vai para o Congresso, onde deve ter aí muitas discussões, mas ainda assim
né, a gente vê aí alguns pontos que trazem muitas, né, questões em aberto, como o próprio Roberto Campos Neto trouxe agora, falando sobre a questão da meta da inflação. Qual que é a sua análise sobre este cenário econômico atual brasileiro? Bom, eu não gosto muito da ideia de a gente alterar a meta de inflação. Eu sei que ela foi estipulada algum tempo, uns anos atrás, e até veio a pandemia, a economia mudou de forma um pouco estrutural, mas meta é meta e você tem uma banda, 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo, que você tem que estar, né, dentro dela. Então, assim, a banda serve para isso. A partir do momento que eu vejo que o Banco Central ou o comitê ali vote para qualquer alteração na meta, para mim é uma sinalização ruim. Primeiro, mostra que o Banco Central não vai conseguir atingir essa meta, ou seja, como você bem trouxe muito bem, a perda de credibilidade. E por que perda de credibilidade é ruim? Porque as pessoas não acreditam que o Banco Central vai conseguir cumprir sua função, a inflação ela tende a começar a acelerar, possivelmente, e aí, no final das contas, o Banco Central recuperar a sua credibilidade novamente e controlar a inflação, vai ter que subir os juros mais ainda. Então, é preferível manter a credibilidade, o discurso, para todo mundo seguir no mesmo rumo. E aí, o segundo ponto que muitas pessoas não discutem é que, a partir do momento que o governo, que tem 2 votos ali, que passe uma inflação, uma meta de inflação mais alta, me diz um pouco que há uma tendência de melhorar a atividade econômica, né? Olha, a gente tem uma inflação, pode se aceitar um pouquinho mais alta do que esperado, então eu tenho um pouco margem ali de tentar impulsionar a atividade econômica, que até eu vi vocês discutindo, que acho que é o ponto mais importante para o governo esse ano para mostrar resultados, né, evitar a perda de popularidade e cumprir as promessas de campanha aí de que o Brasil poderia melhorar no curto prazo. Então tem um ponto bastante interessante sobre isso. Mas, de novo, é ruim, né? Porque a gente tenta controlar a dívida, a parte fiscal, e no momento que o Banco Central tenta controlar juros e o governo, de um lado, tenta incentivar a atividade econômica, pedindo uma meta um pouco mais alta para aceitar uma inflação também mais elevada. Então, essa discussão eu não vejo nada saudável. Maravilha. Gustavo Sung, eu quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Volte sempre. Obrigado e até a próxima.